Sim. Para a noite de hoje. Vamos dar início, então, à nossa reunião doutrinária, prevista para a noite de hoje, com a palestra da nossa irmã Maria do Carmo, intitulada Humildade, né? Vamos pedir ao nosso querido irmão Rubem que nos conduza, nesse primeiro momento, na nossa oração inicial, e, em seguida, a palavra está com a nossa palestrante. Vamos fechar os olhos, meus irmãos, para a gente fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. Mestre amado, companheiro Jesus, amigo de todos os momentos, de todas as horas, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas doutrinárias de todos os sábados. Agradecemos, Senhor, a tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho, e rogamos, Senhor, que a tua bênção nos envolva a todos nós aqui presentes, e também a todos os companheiros do grupo que não puderam chegar à reunião de hoje, onde quer que eles estejam, Senhor, que a tua bênção os envolva também, para que eles possam receber as emanações vibratórias do teu magnífico Espírito. Senhor Jesus, nós também rogamos pelo planeta Terra, Senhor, que está passando por uma situação bem complicada. E que nós, Senhor, te rogamos que essa fase possa passar o mais rapidamente possível, de acordo com a tua vontade, a fim de que nós também, Senhor, nos sintamos um pouco mais tranquilos com relação a esta pandemia. Sendo assim, querido amigo e companheiro Jesus, agradecendo mais uma vez a tua presença, pedimos a permissão de darmos por iniciado o trabalho da noite, rogando que a tua paz, a tua bênção e a tua glória iluminem os nossos corações, nos fortaleçam, nos protejam, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Aminha, você está com a palavra. Boa noite a todos. Que Jesus ilumine mais uma vez nossa tarefa, unindo nos seus corações a oportunidade que o Cristo Jesus nos concede de continuarmos a trabalhar na sua vinha, buscando através do Evangelho nortear a nossa jornada nesse momento de transformações que o nosso planeta está passando por essas grandes mudanças, e essas mudanças que estão ocorrendo fora do nosso espaço, ela também precisa acontecer em nosso meio, dentro de nós. Então, nessa noite, nós trouxemos aqui para nós refletirmos, dialogarmos sobre a humildade. E a imagem que nós trouxemos aqui, ela é a imagem de Jesus. E nós sabemos que Jesus foi o exemplo maior de humildade para todos nós. Quando ele esteve aqui conosco, trazendo a sua mensagem, no sentido de que a humanidade despertasse para uma nova perspectiva de vida, transitando a compreensão da dor,
o sofrimento, as diferenças que existiam naquela época, que ainda existem hoje. Mas, naquela época, eram muito mais profundas as diferenças, porque o poder, o comando, ele se tornava-se presente na caminhada de todos aqueles que estavam reencarnados. Então, essa imagem nos mostra a presença de Jesus em nossas vidas e a sua referência de humildade. Então, nós vamos hoje refletir sobre esse tema, essa palavra, que é uma virtude importante, a qual nós devemos nos preocuparmos em desenvolvê-la, em percebê-la e vivenciá-la em nossas vidas. Bom, nós iniciamos, continuando com essa passagem de Mateus, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mas o que seria, de fato, os pobres de espíritos? Como nós iríamos caracterizar os pobres de espíritos? Bom, o que deve se entender por pobre de espíritos? Por pobre de espírito, Jesus não entende. Deixa eu tirar essa imagem aqui, que está aparecendo aqui do... Só um instantinho. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então, Jesus quer nos explicar aqui essa diferença. A diferença entre aquele que deseja ser humilde e aquele que se predispõe a ser orgulhoso. Esse pobre de espírito é aquela criatura, são aquelas pessoas que realmente se predispõem a atender, a ouvir o chamado do Cristo Jesus. E naquela época, Jesus transitava a sua mensagem para aquelas pessoas que estavam em estado de sofrimento, que eram distanciadas daquele processo de caminhar para a perspectiva evolutiva naquele momento que vivia o nosso planeta. Eram pessoas que precisavam da palavra de Jesus para despertar, para compreenderem, para deslumbrarem novos horizontes. Porque até aquele momento, Jesus era para aquelas pessoas a esperança de novas situações que vinham, porque se encontravam em sofrimento, em desespero, sem saber a direção. E Jesus veio trazer para essas pessoas a nova direção, que era a sua mensagem de amor. Então, essas pessoas, são as pessoas que estavam necessitadas de ouvir a palavra de Jesus. Os outros que estavam no poder, que estavam no comando, eles não tinham o coração aberto para absorver o ensinamento de Jesus. E naquela época, essas pessoas estavam dentro daquela perspectiva de orgulhosos, porque ligado à materialidade, ao ter, ao dinheiro, à posse, ao comando, eles não tinham a sensibilidade de compreender a mensagem de Jesus. Jesus veio para todos nós. Ele veio trazer a mensagem para todos nós, para despertar toda a humanidade. Mas muitos não estavam ainda, naquele momento, abertos para receber e absorver a mensagem de Jesus. Então, aquelas pessoas, as pessoas humildes, necessitadas de estar recebendo aquele alimento que Jesus trouxe para todos os outros. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. O reino dos céus, ele está dentro de nós.
À medida que nós vamos nos transformando, nós vamos compreendendo, trazendo para dentro de nós esse reino. Mas somos espíritos imortais. Estamos aqui no planeta Terra apenas passando um período de aprendizagem, através dessa proposta reencarnatória. E então, para nós adentrarmos a espiritualidade, a compreensão da imortalidade, a vida verdadeira, nós precisamos compreender que a simplicidade está direcionada em nossos corações, como também a humildade. Então, Jesus diz que a ninguém será concedida entrada nesse reino, no reino dos céus, numa vida diferente, sem a simplicidade de coração e humildade. Eu descubro, eu encontro o reino de Deus dentro de mim, à medida que eu me transformo, que eu me torno uma pessoa diferente, uma pessoa distanciada do orgulho, da vaidade, do egoísmo, mas predisposta a me sensibilizar com as necessidades que os outros têm e também com a minha melhoria. Aqui nós trazemos duas questões da obra O Consolador, de Emmanuel. Duas questões, 313 e 314. A 313. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? O ensinamento do Cristo, o ensinamento do Divino Mestre, referia-se às almas simples e singelas, despida do espírito de ambição e de egoísmo que costumam triunfar nas lutas do mundo. Então, as bem-aventuranças que Jesus nos promete, se refere há anos, quando ele veio, e continua a tornar viva quando nós nos conduzimos a ler e refletir sobre o Evangelho. Esse ensinamento de Mestre Jesus, ele está se referindo às pessoas simples, singelas, as pessoas que estão distantes da ambição e do egoísmo. Porque quando nós conseguimos nos distanciarmos da ambição e do egoísmo, nós ficamos vulneráveis a compreender a mensagem de Jesus. Porque nós estamos transformando esses sentimentos. Aquelas pessoas, quando Jesus veio aqui na Terra, elas traziam dentro deles a chama ardente de sentir essa mensagem. Mas hoje, na perspectiva que estamos caminhando, muito de nós nos distanciamos dessa mensagem de Jesus, porque buscamos a vida momentânea, pautada na ambição, no egoísmo, no ter. Nos distanciamos de que devemos ser diferentes. Na segunda pergunta, qual a maior lição que a humanidade já recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando, ainda uma vez, que na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Então, Jesus nos dá, nesse momento, quando está junto com seus discípulos, que lava os pés dos seus discípulos, naquele momento, ele dá uma mostra significativa de humildade, que devemos nos direcionar para Jesus, que devemos nos doar para Jesus. Ora, mas como que nós podemos nos ir para Jesus, nos doarmos para Jesus, para a boa nova que ele nos traz? Realmente, amparando e servindo todos aqueles que estão necessitando. Esse amparo, esse aconchego, essa aproximação é que Jesus dá-nos exemplo quando lava os pés dos discípulos. O que se deve entender por pobre de espírito? Desculpa, eu estou voltando. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos, numa passagem que Jesus está com seus apóstolos, conversando, dialogando, orientando junto a todos, ele dá um exemplo para os apóstolos com relação à humildade, com relação à busca do reino.
quando ele exemplifica a humildade e a busca desse reino, comparando com uma criança. Quem é o maior no reino dos céus? Digo-vos, em verdade, que se não vos converterdes e tornardes com as crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, nós estamos aqui no planeta Terra de passagem, por um tempo o qual nós não sabemos. E esse tempo que nós estamos aqui, passando esse processo terapêutico da reencarnação. Por que processo terapêutico? Porque nós trazemos várias enfermidades que estão alojadas em nossa alma e nosso perispírito. E que o objetivo nosso é nos melhorarmos, é cicatrizar essas feridas, buscar o medicamento que é o Evangelho de Jesus. Trabalhar pelo bem e com o bem, amparando aqueles que são necessitados e buscar nos transformarmos interiormente, nos distanciando do orgulho, do egoísmo, trabalhando constantemente, segundo o que o Hamed sempre nos diz, percebendo as nossas fraquezas, percebendo os nossos medos e trabalhando com isso, buscando o nosso autoconhecimento. Então, qual o nosso propósito? É adentrar a vida verdadeira, a vida do espírito, porque somos imortais. E devemos ir para essa viagem com muita bagagem. Mas essa bagagem que vai contemplar o iniciar lá do outro lado. Nos assemelhando às crianças, sim, sendo humildes. A humildade é um sentimento que nos leva à nobreza da alma, ao entendimento das nossas fragilidades e das fragilidades dos outros. Então, essa passagem ela é muito significativa, porque Jesus, na sua caminhada aqui na Terra, ele esteve sempre a orientar, a dialogar com seus apóstolos. E eram espíritos também que traziam as suas diferenças, os seus conflitos, os seus receios, mas vieram preparados pela espiritualidade para caminharem nesse propósito de ouvir a palavra do Cristo e propagá-la depois, quando Jesus deixou a cada um deles a sua tarefa. Vejamos, então, o que nós podemos compreender sobre pobre de espírito e espíritos pobres. A obra Parábola e Ensino de Jesus nos traz essa compreensão quando nós vamos, a partir de agora, trazer essa reflexão. Pobre de espírito e espíritos pobres. Vejamos o que nos diz Caibachup nesse entendimento. Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Esse espírito rico de amor vai acontecendo à medida que nós vamos nos distanciando dos nossos sentimentos inferiores. E pobres de orgulho. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouro nos céus, onde a traça não os rói e os ladrões não os alcançam. Vejam só que o orgulho é o entrave que está dificultando o espírito a deslumbrar, a desenvolver a humildade, que é uma virtude, uma grande virtude. Pobre de espírito são os simples e retos, e não os orgulhosos e velhacos. Pobre de espírito são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amar a si próprios. Então, pobre de espírito são os simples e retos, e não os orgulhosos. Então, há uma diferença para aqueles pobres de espírito e espírito pobres. Então, trabalhemos sempre para que sejamos espíritos
que despertam para a compreensão do que seja realmente o princípio e a proposta evolutiva. Na obra de Hamed, Inovando Atitudes, Hamed ele traz nessa obra, as passagens do Evangelho, onde ele dá uma interpretação muito profunda, muito sábia, e é muito válida. Essa obra é muito, muito significativa para a gente ficar refletindo, fazendo leituras constantes. Então, ele diz o seguinte, em Desbravando Mistérios. Então, Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor dos céus e da terra, por haverdes ocultado as coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e pequenos. Então, a mensagem de Jesus, a sua boa nova, ela foi revelada para os simples e os pequenos. Os simples, em todos os sentidos. E os pequenos, também ali em todos os sentidos. Como nós falamos anteriormente, o distanciamento das pessoas, né, pela classe, por todos os sentidos naquela época. Então, quando Jesus chega com sua mensagem, ele desbrava esses mistérios, trazendo para a humanidade a essência da verdade, da existência de um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que irá amá-los sempre, que vai acolhê-los sempre. Ele desbravou mistérios para todas aquelas pessoas, acordando para a realidade de esclarecimentos profundos. Quando ele fala das bem-aventuranças, quando ele fala das moradas, quando ele fala de perdoar sempre, de tantos outros ensinamentos que Jesus traz para todos nós. O que é que nós vamos entender sobre simples, nessa questão do desbravamento dos mistérios para a compreensão da humanidade do ensinamento de Jesus? Simples são os espontâneos, porque abandonaram a hipocrisia e aprenderam a se desligar quando preciso do mundo externo, a fim de deixar fluir amplamente no seu mundo interior as correntezas da luz. Quando nós oramos, nós nos conectamos com a espiritualidade. E nesse processo, nós recebemos as energias, os fluidos salutares, que nos equilibram, que nos reajustam, que nos estimulam a continuar a caminhada reencarnatória que nós nos propusemos a caminhar. Nos sentimos fortes, nos sentimos conscientes para continuar nossa jornada. E esse interior, essa correnteza da luz interior, porque nós somos centelhas divinas, ela se desbrava de tal forma que nós conseguimos perceber as situações, os momentos de outra forma. Essa conexão que temos com a providência divina é que nos dá a consistência, a perseverança para continuarmos. E nesse momento que nós estamos passando de transformação do planeta em todos os sentidos, na parte externa do nosso planeta e dentro de nós. Então, nesse momento, o que nós devemos fazer? Buscar humildade. Nos submetemos à vontade do Criador, compreendendo que tudo que está a acontecer no planeta é necessário. É a transformação do homem, dos sentimentos desse homem, das emoções desse homem. O espírito encarnado precisa compreender, submeter-se à vontade de Deus através da humildade e compreender que essa vida é passageira. Neste momento, muitos irmãos nossos vão e outros vêm. É a própria lei. Compreendendo isso, nós conseguimos adquirir forças para vencer esses obstáculos, essas dificuldades que estão a acontecer, porque elas vão passar. Por que será que não estão passando até agora? É porque estamos ainda eternas crianças
que não busca a disciplina, buscar esse mundo interior, essa correnteza de luz que temos dentro de nós. Se nós percebermos essa correnteza de luz, e essa correnteza de luz se unir a várias outras, que vibração maravilhosa o planeta nós vamos conseguir organizar em nosso planeta. Então, é preciso seguir a determinação daquelas pessoas que estão direcionando. Usar máscara, usar os procedimentos higiênicos, é preciso. É preciso que nós nos eduquemos sobre isso. Mas muitos não estão desejando isso. Muitas pessoas dizem, eu não vou me vacinar, porque essa vacina vem muito rápida. Nós sabemos que essa vacina, eu tenho plena convicção disso, de que os espíritos benfeitores trabalharam muito, intuindo os cientistas a organizarem a proposta dessa vacina. Ela tem resultados satisfatórios? Tem. Muitas pessoas estão indo para os hospitais, estão sendo internados, sim. Mas muitos casos são leves. Mas é preciso a nossa fé. É preciso trabalhar a nossa imunidade espiritual, com a confiança em Deus, a oração, e confiando, acreditando, emanando pensamentos bons, tranquilos, para que esses pensamentos cheguem até aqueles que estão sofrendo. Porque eles chegam. Nós percebemos isso. Quem já leu a última obra de Valdo Pereira Franco, psicografada de Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre isso. Sobre a fé. Nós temos espíritos que estão passando por essa pandemia num processo educativo. Todos nós estamos passando. O desemprego, outras situações. Mas isso vai passar. É um processo de mudança do planeta para que a regeneração se faça presente. Mas, no caminho para a humildade, nos deparamos com orgulho. E esse orgulho do espírito que diz, eu já tomei uma vacina, eu estou bem, não vou usar mais máscara, precisa. Isso é bobagem, é exagero. Ora, eu estou jovem, vou me divertir. Tem outras questões nesse orgulho, em que a criatura, ele vai aproveitar o momento e ele traz o vírus para dentro do seu lar, infecta o pai idoso, a avó, o avô, que tem comodidade, que tem situações delicadas. Olha o comportamento. Então, esse momento é o momento de nós deixarmos esse orgulho e adrentarmos para a humildade, compreendendo a lei de Deus, a lei perfeita, a lei que nos educa, que nos chama à percepção de que existe uma força. Essa lei se entrelaça com as leis do plano físico, num processo educativo. Então, o orgulho se afasta da humildade. E a humildade, com certeza, caminha para outro propósito. Então, vejamos o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece sobre a humildade. É virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois, que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, e que devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Eu vi uma vez, eu estava fui fazer uma consulta, e eu vi alguém comentar assim, alguém dizer, muita gente estão pegando essa variante, e um disse assim, antes ele do que eu. Né? Antes ele do que eu. Morra outro, se não eu, se não seja comigo. Então, é claro que o irmão desse, ele não compreende. Não compreende. Sabe por que não compreende? Porque todos nós estamos em estágio evolutivo diferente. Todos nós compreendemos as situações, a vida, as pessoas diferentes. Porque nós somos iguais. A lei do progresso, ela nos direciona para o progresso de todos nós. Como? Exercitando a humildade, exercitando a caridade, compreendendo, sem indulgência, uns com os outros,
desenvolvendo sentimentos bons. Então, nenhum compreende as coisas do mesmo jeito. Então, o equilíbrio, ele ocorre pelas diferenças. Mas é pensar assim, hoje eu não ajo mais desse jeito. Hoje eu não penso mais desse jeito. Hoje eu já penso diferente. Eu vejo aquela pessoa que eu não conheço, que mora em outra cidade, em outro país, como meu irmão. Porque eu sou filho de Deus, do mesmo Deus que ele é. Então, somos irmãos. Dessa forma, quando nós compreendemos, deslumbramos a humildade, nós vamos buscar orar por todos os nossos irmãos de todo o planeta. Para quê? A esperança, a resignação, a confiança possa se fazer presente em seus corações. E o orgulho? O orgulhoso, ele só pensa nele. O orgulhoso, ele é notadamente egoísta. Os interesses são dele, a vida é dele. Quem importa o que está lá fora? Quem importa o que está no hospital? Quem importa o que está doente? Eu não estou, tudo bem para mim. Não é assim. Não é assim. Porque a doutrina espírita, nós que já conhecemos a doutrina espírita, ela tem um princípio educativo, de renovação, de compreensão, de sensibilidade. Estamos passando um momento que nós devemos nos sensibilizar com a dor do outro, orando por ele, emanando pensamentos de paz, de esperança, de amor, de harmonia. Esses pensamentos, essas energias vão até lá. E nós sabemos disso pela vasta literatura espírita que nós temos lido, de que os benfeitores amigos estão sempre ali a nos amparar, a nos fortalecer, a nos iluminar. O orgulho é o terrível adversário da humanidade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Então, o orgulhoso sente-se diferente do outro. E essa diferença não deve existir entre nós. Nunca. A obra de Valdo, Amanhecer de uma Nova Era, tem um trecho muito significativo lá. Os benfeitores, né, que estavam no planeta, eles vieram para efetivar estudos, né? E a obra, ela tem no seu bojo toda essa proposta de trabalho que eles desenvolveram aqui no planeta Terra. Manuel Flamengo de Miranda, junto com os outros companheiros. E eles foram visitar um local onde jovens, adolescentes, até crianças utilizavam a droga. E tinha uma pessoa que vivia em estágio em desespero, sendo envolvida por espíritos, né, em desalinho. Corria em desespero, usando droga constantemente. E o que eles irmãos fazem? Levam esses espíritos necessitados e mais essa jovem para o trabalho de assistência mediúnica à noite. E lá é trazido o espírito, vários irmãos, e são doutrinados, orientados e acolhidos. Para os meus irmãos terem ideia, os benfeitores amigos não escolhem a quem assistir. Eles estão assistindo em todos os lugares. No prostíbulo, no hospital, no local de droga, em todos os lugares. A providência divina leva a sua mão amiga para amparar, para socorrer, para auxiliar. E cabe a nós, com humildade, com os olhos do amor, percebermos o quanto é importante, o quanto é necessário que possamos elevar o pensamento e o coração para entendermos de que, onde quer que estejamos, nós precisamos, com humildade, olhar todos com os olhos do amor. Nós percebemos aqui essa querida irmã, que trabalhou assistindo, amparando, socorrendo, se doando em todos os instantes, até o momento do seu desencarne, para ajudar as pessoas necessitadas. E, na obra Renovando Atitudes,
nós temos essa passagem que vai nos fazer refletir sobre a humildade, estabelecendo essa relação com o amor. No momento em que passamos a identificar nos outros a mesma essência de amor da qual ele nós somos feitos, seremos capazes de discernir o que é sentimento de caridade. Então, nós temos a essência do amor em nós. Mas, na identificação que nós temos com o outro, pela necessidade que ele traz, necessidades materiais ou necessidades espirituais, morais até. Nesse momento, nós conectamos essas energias e realmente, com os olhos do amor, nós sentimos, vivenciamos a caridade. Outra irmã querida que esteve no planeta Terra, e exemplo grande de humildade, amparando a todos, socorrendo, doando sempre, assistindo aqueles irmãos que estavam em necessidade. E vamos refletir nesse momento, pensando em toda aquela passagem, aquele momento aqui conosco. Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com o amor sem explicação. Então, vejam só o sentido do amor em nossas vidas. Porque o sentimento do amor, o amor incondicional, esse amor que nos faz nos sensibilizarmos pela necessidade do outro, tem uma relação profunda com a humildade. Então, a beleza exterior, ela acaba. Ela se transforma. Mas a beleza interior, que nós estamos constantemente renovando, ela continuamente ela vai adquirindo novas perspectivas. Porque à medida que nós nos transformamos, nós vamos percebendo, de fato, o que é o amor. E, consequentemente, nós vamos nos tornando pessoas diferentes, desenvolvendo várias virtudes. E uma dessas virtudes, a humildade. Aqui também, nós vamos... É claro que nós admiramos muitas pessoas, admiramos as pessoas pelo que elas vão fazendo, pelas marcas que elas vão deixando no caminho da vida. E nós admiramos, temos admiração por Divaldo, pelo trabalho que ele executa. Admiração por essas duas irmãs que propagaram a humildade, servindo ao próximo. Admiração por Chico Xavier, por tantos outros que deixaram um legado aqui. E nós aprendemos a amá-los por tudo que eles construíram, pelas marcas que eles deixaram. Mas nós não podemos amar sem viver, sem exemplificar. Porque só a palavra não diz nada. A palavra não diz nada. Porque o amor é um testemunho, é renúncia. E essa renúncia, ela envolve essencialmente a humildade. Nessa imagem, nós estamos mostrando agora, é Jesus lavando os pés dos discípulos, como nós falamos lá no comecinho. O maior exemplo de humildade que Jesus nos deixou. De estar próximo do outro, independente de qualquer situação. De estar amparando o outro, independente do que esteja acontecendo. E nós percebemos hoje, muito presente, a discriminação de raça, de credo religioso, e tantas coisas que nós percebemos as pessoas se distanciando do outro, porque o outro não pensa assim, porque o outro é desse jeito, porque o outro é desse jeito. Nós somos espíritos.
iguais. Iguais com o mesmo propósito de errar, de cair, de levantar, evoluir. Porque a proposta de todo e qualquer espírito na Terra é evoluir, é se transformar. É essa a proposta para todos nós. Somos diferentes na questão do processo evolutivo, no deslumbrar da vida. Mas não é porque o outro pensa diferente que eu vou julgá-lo, que eu vou condená-lo, que eu vou discriminá-lo. Eu vou respeitar a forma como o companheiro de jornada vê a vida e as coisas, porque ontem, quem sabe eu não pensava assim. Eu devo pensar, não vou fazer ao meu irmão aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. Ele é um ser humano em estágio evolutivo. Ele é livre para errar e acertar, como eu também fui, como eu também sou. Então, por que julgar? Por que criticar? É compreender, verificar que todos nós temos erros, equívocos, e que precisamos trabalhar com eles. E entendendo isso, nós vamos aprender a nos autoconhecermos, a nos amarmos. E fazendo esse trabalho interior, nós vamos ter condições, sim, de compreender as fragilidades do outro. Então, os pobres de espírito são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem que não sabem. Muitas pessoas, elas fazem o bem e propagam, divulgam, querem que todos fiquem sabendo. Então, não seria assim? Nós estamos aqui para nos melhorarmos, sim. Fazer o bem, estender a mão, auxiliar, ouvir o irmão que sofre, acalmar com nossas palavras, estender a mão em todos os sentidos. Mas devemos compreender de que o sentido de caridade, de ajuda, é essencialmente o nosso próprio silêncio. Que se nós vamos externar o que estamos fazendo, que mérito nós temos para a nossa melhoria? Auxiliar, amparar, refletir sobre aquele auxílio que eu estou fazendo, sobre aquela palavra que eu estou dizendo, sobre aquele processo de comunicação que eu estou tendo, e a partir daí, a cada dia melhorar. No trabalho mediúnico, é recebido vários espíritos que sofrem. É um ato de caridade predispor os nossos fluidos, as nossas energias, principalmente o dialogador, que vai orientar, que vai socorrer, com sua palavra amiga, utilizando como suporte o evangelho para dar direção, um rumo diferente àquela alma sofrida. Isso é o amor. É a humildade compreender a dor, o desespero, a agonia daquele espírito, porque, quem sabe, ontem ele foi também socorrido. E nós sempre estamos sendo socorridos pela providência divina. Os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber, nem de que santidade abominam. Os bajuladores e servis deles se compadecem. Então, a nossa proposta é compreendermos de que a cada momento que nós estamos passando no planeta, a cada oportunidade que é nos dado pela providência divina a retornarmos ao plano físico, reencarnando novamente, essa proposta é para nos melhorarmos, nos tornarmos espíritos melhores. Saímos desse egoísmo tão grande que nos distancia da compreensão das leis divinas e da sensibilidade daqueles que necessitam de nossa ajuda. A humildade respeita o homem não pelos seus haveres, mas por suas virtudes. A pobreza de paixões, de vícios, de baixas condições que prendem ao mundo e o desapego de efêmeras glórias de egoísmo, de orgulho, amparam os viajores terrenos que caminham para a perfeição. Não é a ignorância e a baixa condição que nos dão o reino dos céus, mas sim os atos nobres, a caridade, o amor, a aquisição de conhecimentos que nos permitam alargar o plano da vida em busca de mais vastos horizontes,
além dos que avistamos. É a proposta que nós temos agora, nessa reencarnação. É o quê? São os viajores terrenos, caminhando para a perfeição. E o caminho dessa imperfeição nos levará, primeiramente, a compreender as leis divinas, a aceitá-las com humildade. E, nesse momento, compreender essas leis. Estamos passando por um processo de renovação deste homem velho para um novo homem. Um homem novo que deslumbra o seu companheiro como irmão. Um homem novo que deslumbra a sua família como aquele que caminha junto para ajudá-lo, como companheiro de jornada. Vendo as diferenças com respeito, com cautela e com prudência. O homem que busca respeitar os direitos, as perspectivas dos outros, que busca amparar, desenvolver a humildade. Então, aquele que é pobre materialmente, aquele que não tem estudo, ele deve ser respeitado, não há diferença para ele. O letrado, ele não é melhor do que aquele que é ignorante, que não sabe ler, que não sabe escrever. Não, não há diferença. Somos espíritos em níveis evolutivos diferentes, mas filhos de Deus que nos ama a todos da mesma forma. No Evangelho, nós temos umas passagens que nós vamos destacar sobre a humildade. A primeira é a comunicação de uma antiga rainha da França. Quando ela deixa o plano físico, ela chega na espiritualidade, ela vê como ela se conduziu aqui no plano físico e ela percebe as diferenças. Essas pessoas que estavam aqui com ela, hoje estão dessa forma. Então, títulos não estabelecem diferença de espírito para espírito, que somos imortais, somos devedores, estamos caminhando para a evolução. Os títulos, quando nós encarnamos, ficam aqui. O que nós levamos é a bagagem que nós construímos através de desenvolver as virtudes, das ações diferentes em nossas vidas. Outra passagem é a viúva. Ela vai até o gasofilácio e o que ela dá é a única moeda que ela tinha. Então, é o momento de nós doarmos o que nós temos para ajudar aquele que necessita. Se nós temos a moeda, podemos dar nossa palavra, a oração, as vibrações boas. Ah, mas eu não vou orar porque eu não conheço fulano. Não, ele é nosso irmão. Por que não lembrar dele? Outra passagem é o bispo de Alger, em uma de suas comunicações no Evangelho, no capítulo 13, retrata bem o sentimento que anima as pessoas que, encarnadas, vivem em condições humildes, mas invejam a posição daqueles que desfrutam das regalias de uma vida faustuosa. Então, tem muitas pessoas que estão reencarnadas, que vivem uma vida humilde materialmente e se revoltam perante aquela situação, achando que aquele outro que vive em uma vida faustuosa, com muitos bens, está bem. E que ele diz, não, ele diz que pode ser uma vida enganosa. Aqueles que estão na vida faustuosa podem estar caminhando, adentrando na porta larga da perdição. Então, a vida que nós temos, a forma que nós vivemos, agradeçamos a Deus. É essa que nós precisamos viver. Precisamos estar participando para nos melhorarmos. É claro que todos nós, espíritos encarnados, somos inteligentes, temos a inteligência. Como sinalização de nós buscarmos planos e metas para melhorarmos a nossa vida. Melhorar uma qualidade de vida. Podemos fazer isso, sim. Mas é preciso que façamos com prudência. É preciso que façamos com planejamento, com cautela. Diante desse momento que estamos vivendo, Jesus nos chama à cautela, à prudência, à atenção, às análises, especialmente à oração. Não estamos desprovidos de nada, porque nós temos
a força do trabalho, nós temos a confiança e temos a vontade de fazer. Quantos irmãos aí perdendo suas casas nas enchentes? Vivendo nos abrigos, se alimentando da cesta básica, da ajuda e da solidariedade. Opa! Esses momentos nos levam a despertar para a solidariedade, a compreender que aquelas pessoas são nossos irmãos e nós precisamos ajudá-los de diversas formas. Mas nós temos, então, na obra Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, pelo Pedro Berto de Campos, uma passagem que nos caracteriza muito a humildade. Joana de Cusa, ela foi ao encontro de Jesus. E nesse encontro com Jesus, ela foi conversar, abrir seu coração, contando a ele de que o seu companheiro não deslumbrava do cristianismo, dos ensinamentos do mestre. E ele trabalhando, né, para o governo Herodes, sempre preso, direcionado àquele momento da sua vida, ela se mostrou triste por conta disso. E Jesus disse a ela, ame-o dessa forma. Que ela amasse, que ela compreendesse. Ela sai de lá muito bem, sentindo seu coração aliviado, tranquilo, depois de ter conversado com o mestre Jesus e colocado todas aquelas situações, aqueles conflitos, aquelas situações que ela passava. Passou-se o tempo, o seu esposo chega a desencarnar e ela vai trabalhar cuidando de outras crianças com dificuldades financeiras, servindo a Jesus, vivendo o Evangelho de Jesus, e ela é presa. É levada no ano 58, juntamente com seu filho e com outros cristãos. E o soldado que estava ali, acompanhando os cristãos, aquelas pessoas, disse a ela que ela negasse a Jesus. Que simplesmente ela chegasse ao ponto de abjurar a Jesus. E ela não faz isso. O filho, então, vai até ela e pede que ela abjure a Jesus, que ela negue a tudo. Ela lembra naquele momento de Maria, quando viu seu filho no madeiro. E ela continua em silêncio, os soldados desdenhando de todos aqueles e dela, e chega um momento que ela vai e fala a seu filho, cala-te, meu filho, Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E no momento que ela está já morrendo, chega Jesus e diz, Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, Jesus está sempre conosco. Ele nunca nos abandona. E a todo instante de nossas vidas, nós estamos dando um testemunho de que nós conhecemos o Evangelho de Jesus e que ele vive em nosso coração. Diante de todo que nós já conversamos sobre a humildade, nós chegamos à humildade focalizada. Mas o que seria essa humildade focalizada? A imagem, ela está bem característica, né? Nós, muitas das vezes, não agradecemos o planeta que nos acolhe. A chuva que lava a terra, que possibilita, muitas das vezes, a erosão, que limpa a própria terra. O sol que aquece a terra e ilumina o planeta. As estrelas que clareiam a noite. A lua, como abóbada, ali iluminando o planeta. Semana passada, depois da chuva, não sei se meus irmãos viram um arco-íris tão belo que apareceu no céu. Os animais que cantam,
os animais que andam na rua, as flores, as plantas que embelezam a nossa casa, a borboleta que pica o pólen da flor. Trabalham humildemente todos eles para nós. E precisamos agradecer ao pântano, às rochas, a tudo, a toda a natureza que trabalha com humildade para todos nós, devamos agradecer. A humildade, ela tem uma relação, claro, muito próxima com a caridade. E nessa imagem, onde está escrito, bem-aventurados pobres de espírito. Essa passagem que nos simboliza a humildade e caridade, que nós trouxemos aqui, do Evangelho, essas duas frases. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante. Então, essa frase, ela nos desperta para a essência da caridade. Mas não podemos ser caridosos se não trabalhamos a humildade. A caridade e a humildade são duas virtudes bem próximas, que nós estamos aqui, encarnados, para desenvolver. Porque se a caridade é o amor em movimento, a humildade é a sensibilidade de você enternecer o seu coração para aquele que está necessitando de você. A compreensão por aquele que está distante da perspectiva que seria o viável para você. O Livro dos Espíritos, nós vamos sintetizar a nossa mensagem com uma questão do Livro dos Espíritos. Vejamos como estaria enquadrado, como estaria direcionado o homem, os caracteres desse homem de bem, em toda essa proposta de renovação, de mudança. Na questão 918, por que indícios se pode reconhecer um homem, o progresso real que ele levará o espírito na hierarquia espírita? Resposta: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Olha só, a nossa vida no plano físico, a vida aqui no plano terrestre, ela tem uma conexão, uma relação com a nossa vida espiritual. Porque nós viemos de algum lugar. Viemos para cá temporariamente, trazendo conhecimentos de algum lugar, de uma das moradas, para, junto com os outros, compartilharmos mudanças. E à proporção que nós vamos compreendendo mais, nós vamos compreendendo a vida espiritual. À medida que nós vamos nos distanciando de todo esse ter, dessa vida momentânea, nós vamos caminhando para compreender a vida espiritual. Nessa obra da Boa Nova, de Humberto de Campos, Nicodemos vai até Jesus. E ele, conversando com Jesus, né, conhecedor da lei, o Nicodemos, Jesus disse para ele que seria necessário, para o homem compreender a mensagem dele, que o homem renascesse. E ele vai dizer assim: como que pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Né? E aí Jesus disse que ele conhecia a lei e não compreendia isso. Então, o que é isso? É necessário que nós reencarnemos várias vezes, retornemos várias vezes para compreendermos realmente a lei de Deus. Mas também, mesmo reencarnados, é necessário que nós nos transformemos, nos melhoremos interiormente para compreendermos realmente as leis divinas. A maior lição de humildade nos deu Jesus.
quando ele nos diz: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós amamos a Deus, nós amamos ao próximo. Mas precisamos também nos amarmos, buscarmos nos autoconhecermos, percebermos as nossas fraquezas, os nossos equívocos e trabalharmos para nos tornar pessoas melhores. Eu assisti uma palestra de Sueli, lá no percurso da palestra, ela esclarece o seguinte, né? Falando sobre mediunidade, que os médios precisam buscar critérios, precisam trabalhar, renunciar a algumas situações para trabalhar no passe, em todas as situações. E ela conta um caso lá de uma pessoa que era do centro espírita que ela estava frequentando, trabalhando. Ele vinha conversar com ela e disse a ela que gostava muito da casa, das pessoas, mas que ele não ia continuar na casa espírita, porque ser espírita estava requerendo que ele se mudasse, que ele transformasse. Ele não estava conseguindo, não conseguia, estava difícil para ele. Ele preferia voltar para a Igreja Católica, que lá ninguém ia cobrar dele, não era cobrado dele a transformação, a mudança. Então, a doutrina espírita nos possibilita, nos educar, nos transformar, nos tornar pessoas, espíritos melhores. Não é fácil. É uma luta constante de uns para com os outros. E nós temos aqui uma reflexão sobre as lições que Jesus está nos trazendo, que o Senhor da vida vem nos trazendo constantemente. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escasseus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos ilumine sempre, a todos os instantes da nossa jornada, hoje e para todo sempre. Muito obrigado, minha querida irmã Maria do Carmo. E, como sempre, como já é do seu conhecimento, nós costumamos ouvir os nossos companheiros para alguns esclarecimentos ou alguma informação complementar. Então, eu perguntaria aos queridos irmãos se tem algum questionamento a fazer ou alguma observação a acrescentar a tudo quanto já foi maravilhosamente dito pela nossa irmã Maria do Carmo. A palavra está com os companheiros. Bem, já que ninguém quer fazer uso, eu vou pedir licença. Carmo, eu quero te agradecer, minha irmã, viu? Tudo isso que você passou, tá? E que me proporcionou um bem muito grande. Com a câmera. Eu tá com problema na câmera, por isso que eu não estou. Tá com problema na câmera. Estou aparecendo aqui, porque tá com problema na câmera, entendeu, gente? Estão me ouvindo? Viu? Por isso não estou aparecendo. Não está. Devido ao problema que está na câmera, que não está dando certo.
Aí só dá para mim ouvir você. Eu estou vendo, mas vocês só vão me ouvir hoje, porque não está também na câmera aqui. Eu só gostaria de comentar acerca da escolha acho que do frequentador, né, que não queria ele optar para voltar para o catolicismo porque ele não se sentia obrigado a fazer a mudança, né? Exatamente, é. E eu queria dizer a ele, enfim, fazer chegar a ele, que a doutrina, uma característica da doutrina espírita, essa não obrigatoriedade, tá? Nós não somos obrigados. Agora, ao que acontecerá, mais cedo ou mais tarde, é uma conscientização. Mas nós sempre teremos a opção de fazer ou não. Nunca nós temos nunca nos é obrigado, tá? Muito obrigado, Carminha, foi ótimo, muito obrigado. É porque talvez, segundo a Ana fala da Sueli, talvez ele estava sentindo que estava difícil ele deixar as tendências dele, aquilo que ele estava acostumado a fazer, né? Indo para o catolicismo, ele ia continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo, que ele achava que estava legal, que consequentemente não seria bom, né? Eu deduzi, quando eu escutei essa palestra dela, eu deduzi o seguinte, de que ele estava sentindo a necessidade de mudar e ele não estava desejando deixar aquele comportamento, aquelas atitudes, o que ele estava. Eu compreendi assim, que talvez ele estava sentindo isso, não. Eu não quero deixar, né? Eu não quero deixar isso, estava incomodando, eu prefiro continuar e volto lá para o catolicismo, né? Interessante, né? E a Conesma? Vocês vão participar da Conesma? Estaremos lá, né? Sim, a Conesma, sim, eu vi a mensagem, não é? Vai ser pela internet. É pela internet. Vai ser em fevereiro, me parece que é 26, é isso? Finalzinho de fevereiro, exatamente. Exatamente. Eu vou sim, eu vou. Agora, o seguinte, olha, eu tenho uma visão sobre a pandemia, nesse sentido que eu falei para vocês. Essa visão que eu levo nas minhas palestras é a que eu tenho dentro de mim. Eu peguei a Covid em novembro do ano passado, novembro, a Covid, né? Mas eu não me internei, ninguém aqui se internou. Nós conseguimos, né? Eu direcionei um processo aqui, oração, tá? Água fluidificada, alimentação, tranquilidade, tudo bem. Agora, no final do ano, eu já tinha tomado as 3 doses da vacina. E aí, novamente, a Covid bateu a porta aqui do meu lar. Tranquilo. Foi bem tranquilo. E olha só, quando eu tive a Covid, eu continuei trabalhando, dando aula para meus alunos aqui. Continuei. Então, ela não tem abatido a gente aqui em um sentido, porque eu procuro dar essa direção, né? Vai passar, isso não está acontecendo, e pronto. Então, saímos tranquilamente. Tanto é que eu fui fazer o teste logo, porque foi no dia 3, dia 12 que eu fui fazer o teste, foi no dia 12, foi na sexta, fiz o teste. Tranquilo. Aí o médico falou que eu estava com Covid, eu disse, ótimo, tudo bem. Aí eu senti assim, gente, da primeira vez que eu tive a Covid, eu senti como se tivesse uma coisa dentro de mim, não sei, me segurando, eu não sei explicar o que eu sentia, da primeira vez. E essa outra vez, eu senti mais forte ainda. É como eu sentisse algo dentro de mim que estava me sustentando. Eu não sei explicar, mas era algo que vinha dentro de mim. Não sei se vocês sentiram isso quando vocês tiveram a Covid. Mas tanto é que, quanto é da primeira vez, da segunda vez, eu fazia as coisas em casa tranquilo. Tranquilo, fazia as coisas em casa. Teve um momento da primeira vez que eu sentia assim a pulsação no meu coração acelerar. Eu digo, isso não é meu, eu estou muito bem. Aí eu olhava, ia para o quintal. O seguinte, eu sei que eu vou desencarnar um dia. Se chegou a minha hora, tudo bem, não tem problema.
eu espero que eu consiga compreender tudo que vai acontecer comigo. Assim, e aí tranquilamente, muito tranquila, a oração tranquila. E a minha mãe, todos estiveram lá onde ela mora, na Cidade Olímpica. Ela não teve nenhuma vez a Covid. Então, a meu ver, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho passado, eu vejo que a Covid, essa pandemia, ela não pode abater o nosso emocional. Não pode abater. E aqui em casa, as pessoas falam, não vê jornal, não vê isso e aquilo. Eu assisto jornal, noticiário, não me abala, porque eu preciso saber me colocar a par dos acontecimentos, como estão as coisas acontecendo. Mas não me deixa, não me deixou, graças a Deus, não sei o que aconteceu, não me deixou realmente. Agora, é preciso que a gente tenha essa confiança de que isso vai passar. É um momento transitório, é a transformação do planeta, é a nossa transformação. É acreditar nisso, eu vejo dessa forma, eu deslumbro dessa forma. Não sei se vocês têm essa percepção. Rubens, com relação à pandemia, a tua percepção, assim, como você vê isso aí, esse caminho todo, dentro daquilo que eu acho que é a humildade da gente. Eu escolhi esse tema, porque, inclusive, eu pensei que era no sábado passado, que eu ia dar palestra, eu me confundi. Aí eu pesquisei, fui analisar, fui estudar, fui buscar as coisas. Eu disse, não, eu vou fazer isso aqui, porque nesse momento de pandemia, a gente precisa ter essa humildade, e se inteirar da providência divina, do que está acontecendo de bom no planeta, tudo que está vindo. Pronto, aí eu fiquei nesse tema devido aí essa nova variante que está vindo aí. Pois é, e aí eu até mandei pedindo o link, porque eu pensava que era no sábado passado. Me confundi, as datas eu confundi. Foi isso. Antes de eu falar, Raimundo está com a mão levantada há muito tempo. Seu Raimundo pode Raimundo, falar, desculpa, Raimundo. aí depois a gente pode... Pode antecipar aí, Rubens, não tem problema não, tá? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pode. Bom, antes de mais nada, pessoal, companheiros, agradeço, Carminha, aí, a gente agradece a sua participação, como sempre, né? A escolha do tema foi muito importante para as nossas reflexões, conclamando-nos à humildade. A gente percebe que no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira. Encabeça todas as outras bem-aventuranças, que são no número de 8. Então, olha só, isso querendo nos demonstrar que a humildade está na primeira lista, está em evidência. Até porque, olha só, os grandes missionários, todos que a gente possa imaginar, Mahatma Gandhi, Buda, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, e muitos outros, né? A própria Joana de Cusa, que foi citada na palestra, todos estes companheiros, todos esses elementos eram extremamente humildes. O Chico Xavier sempre dizia: não, eu sou um cisco. Né? Eu sou um cisco. Eu não vou cair. Aí o pessoal achava que ele estava muito orgulhoso e tal, aquela história. Ele disse: não, eu não vou cair porque eu já estou no chão. Não tem mais como cair. Né? Já estou no chão. Olha a humildade do camarada. Sócrates dizia: eu só sei que nada sei. Né? Só sei que nada sei. Isto é o extremo de humildade. Porque um camarada daquele, com conhecimento daquele, que até hoje a gente fala nesse cara, para dizer um negócio desse, é um camarada ser extremamente humilde. Então, a humildade é uma característica dos homens de bem, que foi citado na palestra, e é uma característica dos grandes missionários, aqueles que seguiam Jesus de fato. Né? Aqueles que já seguiam Jesus de fato. Então, olha só.
eu tive a oportunidade, a satisfação, a alegria de conhecer um camarada chamado José Mansueto. Eu não sei, Carminha deve ter conhecido, Edilson conheceu, e eu não sei se os outros companheiros do grupo conheceram, mas eu conheci no início da minha carreira espírita, né? E ele era um camarada extremamente humilde, era um camarada semi-analfabeto, pouca cultura. Mas olha só, a pouca cultura que ele tinha, ele não impedia de, quando ele se levantasse, ele arrebatar multidões, porque o camarada se levantava para falar, era uma sumidade em palestras, apesar do linguajar ser extremamente simples e humilde. Então, a gente se espelhava, eu e o pessoal do grupo nosso lá, que trabalhávamos lá, a gente se espelhava na humildade do cara, porque realmente um idoso, né, de mais de 80 anos, ele realmente transpirava a humildade. E por conta disso, as curas que ele praticava lá no centro Graça de Jesus eram extremamente interessantes. E eu cheguei a me emocionar com uma cura que ele praticou lá com uma jovem que estava sem voz. E ele, com um passe, fez que a moça, a partir daquele momento, voltasse a falar. Então, esses grandes mestres são extremamente humildes e são exemplos para as nossas vidas. São exemplos para as nossas vidas. E Jesus, o maior deles, né? O maior deles, com o lava-pés, nos demonstra a humildade que ele tinha e, logicamente, mostrando-nos que a humildade é um elemento que vai fazer com que a gente possa ajudar o próximo. Muito bem. Com relação à pandemia, para mim, a minha opinião com relação à pandemia é que esta pandemia veio alertar os orgulhosos. Exatamente. Veio alertar os orgulhosos, porque os orgulhosos estão sempre voltados para os seus interesses imediatistas, os seus interesses mundanos. E esses orgulhosos sempre olham as coisas totalmente diferentes das pessoas humildes. Só querem para si, são egoístas, são orgulhosos, acham que são os tais, acham que são os senhores do mundo, e por conta disso, né, estão sempre voltados para aquilo que é material, sem observar que a humildade é que leva as pessoas para o céu. Pandemia é um aviso, um alerta que os céus, a espiritualidade maior, Deus nos trouxe para que os orgulhosos abram os olhos, porque estes orgulhosos também morrem de Covid, também são acometidos da doença, e essa doença faz com que eles percebam que todos nós somos iguais. Né? Foi citado aí a rainha de França, que está lá no Evangelho. A rainha de França era extremamente orgulhosa, achou que quando chegasse do lado de lá, ela seria também tratada lá como rainha. E percebeu, para o seu desprazer, de que os seus súditos estavam acima dela em termos espirituais. Então, títulos, orgulho, vão ficar por aqui. E a pandemia é um alerta para que nós, os orgulhosos, que nos considerarmos o que sejamos orgulhosos, possamos observar que a parte material não é essencial das nossas vidas, e sim aquilo que vem do Espírito. Companheiros. Raimundo, por favor, pode. Primeiro, agradecer a nossa irmã Carminha pela palestra, pelo presente que nos dá aí toda vez que ela vem pronunciar aí a sua exposição. E, de certa forma, tu já respondeste o que eu ia falar com relação à pandemia,
e também a humildade, que era exatamente essas pessoas que citaste aí, o Chico, Madre Teresa de Calcutá. E a gente vê hoje ainda o planeta recheado de pessoas milionárias, ricas, bilionárias, mas muito pobres de espírito, porque não tem humildade e pensam exatamente no materialismo. Esse momento a gente está vendo isso aí, onde deveria ter a fraternidade das nações, né? Em prol de achar uma solução através de uma vacina. A gente vê laboratórios de países diferentes querendo ter a supremacia para ganharem muito dinheiro vendendo a cura, que a gente sabe que faz atenuar a gravidade, mas ainda não nos deixa imune. E isso é para que o planeta comece a pensar diferente, na fraternidade, né? Aonde a dor que é causada aqui está em qualquer lugar. Mas quando isso é de ordem natural, aí que entra a questão da pandemia. Será que esse vírus veio de ordem natural? Ou ele foi manipulado com esse propósito mesmo? De derrubar nações, de projetos, governos, de alguém tirar proveito disso, ou de nações tirarem proveito. Eu fico muito preocupado se, nesse caso, dessas pessoas que não têm essa humildade, que querem, de certa forma, diminuir a população no mundo, né? Tenha causado isso. Mas isso é parte do processo evolutivo do ser humano, aonde cada ser que está nesse planeta, ele está resgatando seus débitos, né? Apesar da proposta, de repente, da pandemia ser nessas moldes que eu falei, nada está à mercê de que Deus não tenha conhecimento e não sabe o propósito disso, para que nós possamos tirar proveito, né? E a outra parte interessante que eu vi da palestra, que ela falou que a questão das abelhas, como outros seres da cadeia da criação divina, trabalham para a gente. Eu assisti uma palestra aqui do rapaz que fez aquele aí do dia D, né, do Chico Xavier, que teve com ele um rapaz que faz palestra aí, Geraldino? Geraldino, isso. Ele comentando que, na ocasião, na casa do Chico, ele foi lá, pediram para ele ir lá arrumando lá a mesa, e ele viu umas baratas lá, ele tem pavor de barata, né? E massacrou as baratas. Ele disse, olha, Chico disse para ele, meu filho, tudo na criação divina tem um porquê. Então não mate essas bichinhas, não mate as baratas. Ele disse, olha, a humanidade ainda vai mais para frente, através dos estudos profundos, com relação às baratas, que através dela vem a cura do câncer. E aí ele cita que a China já adiantou esse processo nesse estudo sobre, né, o tratamento de algum tipo de câncer, já com a solução vindo das baratas. Que coisa interessante. Ele disse, olha, ele não permitia que a gente matasse as baratas. Então, existe algo muito mais além da nossa capacidade de compreensão, né, dessas criaturas. E a gente precisa aprender muito, sobretudo da humildade, como estava na situação, e que quando a gente tiver essa humildade que Chico tinha, a gente vai compreender tudo isso. Era só isso, Carminha. Um abraço, muito obrigado. Viu? E Carminha, eu queria acrescentar a minha experiência com relação à Covid. Tá? Eu, na segunda-feira, por pressão da minha família, eu fui fazer o teste para Covid e deu positivo. Uhum. Eu já tinha conferido, procurado saber quais os sintomas mais comuns e os menos comuns, e eu não me enquadrava na descrição, tá?
Contudo, deu positivo para minha surpresa, tá? Me isolei. A médica me deu um impresso em que tinha, com os medicamentos, assinalou só uma pastilha porque o que eu senti era uma congestão nasal, uma eventual tosse, tá? Então, ela assinalou lá uma pastilha para irritação de garganta, sem antibiótico, tá? Eu adquiri um lubrificante, que é a base de cloreto de sódio para as narinas, tá? Me isolei, né? E fiquei usando máscara, passei para um outro quarto, fiquei no quarto isolado, usando máscara. E ontem eu fui aqui no Parque do Rangedor fazer o teste, tá? E, olha, muito organizados, tá? E, quer dizer, demonstrando que já existe por parte do serviço público. Eu posso também incluir lá a unidade mista onde eu fiz o teste inicial, né? Já existe um conhecimento de causa, eles já estão muito melhor preparados para lidar com a situação. Bem, e o resultado ontem do teste aqui no Rangedor foi negativo. Eu tenho uma cunhada que faz aniversário hoje, 83 anos, tá? E o COVID dela, o teste dela deu positivo. O que ela está sentindo também são coisas muito leves, tá? Com isso, eu não quero dizer que não deva ter aqueles cuidados recomendados, tá? O caso de máscara, evitar ambientes refrigerados, as aglomerações, é claro que a gente precisa mantê-los, tá? Mas, olha, eu vi com essa realidade, os profissionais muito mais, lidando com muito mais naturalidade, a disponibilidade dos testes, tá? Eu não sei como é que está em outros locais, mas a minha experiência é essa. Eu quero te passar para procurar diminuir mais essa... enfim, que dizer do que como foi comigo, tá? Bem, então tá, basicamente era isso aí. Obrigado aí. Eu gostaria de quem for fazer a prece aí, que faça intenções com a minha mãe, que ela está agora na UPA do Bequimão, aguardando um leito ali para o Hospital da Mulher, que ela veio do interior com Covid, está lá, chegou na madrugada, e está na UPA do Bequimão aguardando um leito aí. E, Raimundo, me dá o nome da tua mãe, para fazer a vibração no Evangelho. Me dá o nome da sua... Arlete Carvalho Araújo. Arlete Carvalho Araújo. Olha, oração, orar por ela, vibrações, pedir para a espiritualidade amparar, ajudar, porque eu tenho certeza que em cada posto de saúde, hospital, tem uma equipe espiritual assistindo a todos. É confiar, acreditar de que ela vai ser assistida. Confiar, é não perder a fé. Isso. Obrigado. Muito bem. Então, eu queria mais uma vez agradecer a nossa querida irmã Carminha, e se ela e os demais companheiros me permitirem, fazer apenas um ligeiro comentário. Tá? A palestra foi maravilhosa. Quanto a ela, nenhum reparo, nenhum acréscimo. Entretanto, o Valbert mencionou ainda há pouco a experiência dele. E nós sabemos que o companheiro passou por 2 momentos de Covid. Um, de forma aflitiva, muito grave em relação ao seu filho, que precisou ser internado. Esteve às vésperas de uma intubação, que graças a Deus não aconteceu, mas
conseguiu se restabelecer e está provavelmente sem sequelas, inteiramente recuperado. E colocou a experiência vivenciada por ele mesmo. Então, são dois momentos distintos. No primeiro momento pandêmico, o vírus, ele objetivava atacar os órgãos internos. Então, ele ia de cima para baixo, objetivando fundamentalmente os pulmões, rins e outros órgãos internos. A novidade dessa Ômicron, que provavelmente deve ter sido a que infectou o companheiro, é que ela faz o percurso inverso, ela vai no sentido de alcançar as vias aéreas ou as vias respiratórias superiores. Por isso é que a garganta, em regra, é que apresenta maior situação de vulnerabilidade em relação a essa nova variante. Mas, a propósito, uma conversa puxa outra no meio espírita, e nas intervenções de Rubem e Raimundo, terminou por vir à tona o nome de Geraldo Lemos, a quem eu pessoalmente não conheço. Mas, antes do desencarne, estive com a nossa irmã Marlene Nobre no encontro da Abrame em Cuiabá, Mato Grosso. E, naquela ocasião, eu tive a oportunidade de, depois da palestra dela, no momento em que ela estava até só, era coisa muito rara, mas eu a encontrei nesse contexto e pude rapidamente trocar algumas conversas com ela. Como naquela ocasião eu tinha adquirido um livro do Geraldo Lemos, que contava exatamente acerca da informação trazida por Francisco Cândido Xavier quanto à prorrogação ou moratória, eu toquei ligeiramente no assunto com a doutora Marlene, que era um espírito notável, médica, foi esposa de um político, Freitas Nobre, e era uma das espíritas provavelmente com mais proximidade junto a Francisco Cândido Xavier. E ela me dizia naquela ocasião, eu estava com um livro, eu mostrava o livro para ela, que era uma das coautoras, por assim dizer, e ela dizia o seguinte: olha, tudo que está nesse livro é o retrato fiel daquilo que nós conversamos com Francisco Cândido Xavier, ou melhor dizendo, daquilo que ele nos informou. E o que é que continha esse livro do Geraldo Lemos, em coautoria com a doutora Marlene Nobre? Exatamente aquela informação que todos nós espíritas sabemos, que num dado instante, mais precisamente no ano de 1969, e, por incrível que pareça, diante de um fato histórico para a humanidade, no dia em que o homem deu o primeiro passo na Lua, houve uma reunião dos Cristos planetários, um conclave de alto nível espiritual, nas redondezas aqui. Esse conclave foi presidido pelo nosso próprio Cristo, esse mesmo que nós reverenciamos e confessamos sempre. E ali, a propósito da palestra de hoje, ele deu mais uma lição de humildade, quando, prostrando-se diante dos demais Cristos planetários, rogou pela Terra e pela humanidade inteira, porque naquele momento a resolução que estava tomada pelo Colégio de Cristos planetários era que talvez nós tivéssemos um desenlace muito cruel para a Terra, com o aprofundamento da chamada Guerra Fria e provavelmente com detonações nucleares, que a gente só sabe as consequências do começo, mas não sabe como termina. E, nessa ocasião, então, o nosso Cristo postulou junto aos demais e obteve a famosa moratória
que eu tive dando, depois que o Rubem falou sobre o assunto do que ele entende que é a pandemia, que está corretíssimo, e depois que Raimundo fez a menção ao Geraldo Lemos, eu sempre fui muito ruim de matemática. Quem é boa disso aí são os colegas Rubem e, principalmente, a nossa palestrante, que é professora de matemática. Mas aí eu peguei rapidamente aqui caneta e papel e somei os 50 anos dos idos de 1969. E viemos desembocar em 2019. Como o companheiro Rubem alertou, que é um aviso, que é um alerta para a humanidade, e eu compartilho disso, Bem concordo. eu quero crer, sinceramente, que essa foi a circunstância menos danosa para a humanidade, em função de não ter havido nenhum acréscimo de melhora sob o ponto de vista moral daqueles recuados tempos para os dias de hoje. Nós tivemos um avanço tecnológico absolutamente fantástico, nós tivemos invenções e descobertas absolutamente soberbas, mas moralmente a gente pode ver isto até pelo que se observa na atualidade. Nós estamos mais próximos do homem primitivo do que o homem divinizado ou do homem cristianizado, que é a nossa busca permanente. Então, meus queridos amigos, alguma coisa já foi vislumbrada por alguns irmãos nossos. Por exemplo, por Divaldo Franco, quando, através da psicografia de Filomeno de Miranda, escreveu acerca dessa situação em um livro que eu pude ler fisicamente, mas já foi compartilhado pelo companheiro Rubens, né, sob a forma de PDF, para os companheiros do grupo que quiserem ou que puderem ler. Tá? Mas eu acho que ainda está por vir um esclarecimento vinculando esses fatos, está aqui para os queridos irmãos. A prorrogação ou moratória concedida pelos Cristos planetários, a pedido do nosso Cristo, em 1969, que encerrou em 2019, rigorosamente, ano em que não pode ser coincidência, surge essa pandemia. Acho que, então, sinceramente, meus queridos irmãos, nos estava reservado algo muito mais doloroso que, entretanto, creio eu, mais uma vez por interferência do nosso Cristo, tá? E não por merecimento nosso, porque nós não evoluímos absolutamente em nada sob o ponto de vista moral de lá para cá, né? Pelo contrário, acho que tivemos um recrudescimento, né? Em contrapartida, acredito que a misericórdia divina, atendendo a rogos do Cristo, mais uma vez veio em nosso favor, como bem disse o nosso companheiro aqui, o nosso decano, o Rubem, né? Já que não é talvez o mais alcançado em idade, né? Mas é, sem dúvida, aquele que há mais tempo milita nas hostes da doutrina espírita, nos trouxe. Então, eu creio sinceramente nisso, e acredito que, qualquer hora, um dos grandes luminares espíritas, não sei quem, nem sei quando, virá nos trazer informações que, de alguma forma, reúnam, tá? Uma convergência entre esses fatos que terminei de lhes mencionar. Era o acréscimo que eu tinha para fazer e pedi à nossa querida irmã Carminha, que, se não tiver mais ninguém a fazer qualquer comentário, possa nos conduzir na oração final, fazendo a rogativa pela mãe do nosso irmão Raimundo e também pelo nosso companheiro Nonato, que se encontra acometido de Covid, internado no Hospital Genésio Rego, né? Nonato, um grande militante do movimento espírita, né? Ok? Estão me ouvindo direitinho?
Só um adendo. Raimundo Nonato Lavra, o do companheiro, viu, Carminha? Edilson, a relevância da doutrina espírita, ela justamente trabalha na questão da moralidade, né? Sim. Vocês estão me ouvindo, então? Estão ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Então, Então, nós vamos agora elevar os nossos pensamentos para o alto, vibrando com pensamento de fé, de esperança, confiando em Jesus, o Mestre Maior, que nos conduz, que tem nos orientado sempre. Senhor Jesus, amado Mestre, nós agora te agradecemos por tudo que tem nos proporcionado em toda essa jornada reencarnatória. A oportunidade de termos contato com os teus ensinamentos, de estarmos vivendo esse momento de renovação do nosso planeta e também da transformação de cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, o amparo para todo esse planeta, amparando os irmãos em todos os hospitais, junto com todas as equipes que estão assistindo, que estão acompanhando os irmãos enfermos. Te pedimos em especial para o nosso irmão Nonato, que se encontra internado no Hospital Genésio Rego, como também a nossa irmã Arlete, que também se encontra em acompanhamento médico devido à Covid. Pedimos o amparo à equipe espiritual desse local, juntamente com a equipe de Bezerra de Menezes, de todos aqueles que estão no planeta, compromissados com o amor, com o Cristo Jesus, a assistir, amparar e orientar todos os irmãos que estão em necessidade de assistência. Nós confiamos em Ti, Senhor, plenamente. Acreditamos porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos consola, que nos auxilia, que nos fortalece e que nos estimula para a vida. Somos espíritos confiantes no Teu amor e acreditamos, Senhor, que tudo há de passar. Nos submetemos às Tuas leis, Pai, porque são justas e misericordiosas. E acreditamos que amanhã será um novo dia de esperança para todos nós. Nos ampara, nos auxilia e ilumina todos os irmãos também que já deixaram o plano físico motivados pela Covid. E que Tua luz infinita clareie a estrada de todos nós, para que compreendamos cada vez mais o sentido das Tuas leis. Em Teu nome, Jesus, encerramos essas atividades. Em nome também da equipe espiritual, seja conosco, nos ilumine hoje e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado Boa a noite, todos. pessoal. Boa noite, abraço, companheiro. Uma feliz noite. Boa Até a noite, boa noite próxima. a todos. Boa noite, obrigada pela Abraço. palestra. Um abraço a Boa todos. Até mais noite. ver, Até- Dona Maria de Jesus. Ó, e Paulo, Raimundo, não esquece de Rubens. dar o passe nela, viu, Raimundo? Se tiver Raimundo. oportunidade, viu, Sim, sim. Raimundo? De dar o Sim. passe nela, por exemplo, o Evangelho no Lar, vibrar sempre. Uhum. A oração nos dá força a vencer qualquer tipo de situação. Certo. Isso o Bezerra de Menezes já está dizendo naquela obra, né? Esclarecendo sobre isso. Então, tenha fé, quando tiver com ela, por exemplo, se tiver condições de fluidificar água, levar para ela beber água fluidificada, porque a água fluidificada, ela melhora a imunidade perispirítica, né? Pensamentos bons, confiança, e esperar que tudo passa, tudo há de acontecer de acordo com a vontade de Deus. Vamos confiar. E me manda mensagem, Raimundo, dizendo como ela está. Certo, certo. Sim. Tá bom? Do Nonato também, ouviu, gente? Me mandam, tá bom? Me saber como estão as coisas. Certo. Ok? Tá bom, Dilson? Não vão esquecer de mandar, ouviu, Rubens? Tá ok. De tá mandar ok. e dizer como é que vocês estão, tá bom? Beleza. E amanhã no meu evangelho eu vou vibrar para que todos fiquem bem. Vamos confiar em Deus. Tudo isso vai passar. Se Deus Abraço a quiser. todos.
Uma boa noite a abraço. todos. Boa Boa noite. noite. Com Deus, Abraço. com Deus. Tchau, Até a tchau. próxima.